Eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Quero fazer uma pequena reflexão, visto que nós estamos no final, nas últimas horas do ano de 1923. Há uma expressão na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que diz assim: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Essa expressão se referia a uma lamentação do profeta sobre os caminhos que Israel tomou através de outros deuses. Aí não progredia. Os Salmos diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os que edificam. Por aí você já pode perceber que entre nós e Deus, o Criador, há uma conexão, há uma espécie de dependência. O próprio Jesus falou na oração sacerdotal, na oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Tudo isso está demonstrando que Deus é um Deus supridor das nossas necessidades e também um provedor, guardador, salvador. Isso ele demonstrou aos filhos de Israel quando andou por 40 anos no deserto, lhe concedendo durante o dia uma nuvem, à noite uma coluna de fogo e outro dia pela manhã cedo, antes do sair do sol, o maná, cada dia a sua porção. A água não faltou. Segurança total para chegar a um determinado fim, a um determinado ponto, que era a terra que manava leite e mel. Leite para as crianças e mel para os velhos, para ter longevidade de vida, com saúde. Isso tudo nós estamos falando com referência ao povo de Israel. E qual é a conexão que nós temos com Israel, se nós somos gentios? Ou, em outras palavras, brasileiros. Tem muito brasileiro que é antissemita. E aí que complica de uma vez. Eu sou judeu. Minha origem é judaica. Já puxei na árvore genealógica da tribo de Judá, de José. Me orgulho por isso, não me envergonho. Desde que eu aceitei Jesus, muito bem antes, mas quando aceitei Jesus, eu tive várias experiências com Deus. Logo que eu aceitei Jesus, eu fumava palheiro. Eu era jovem ainda, não casado. E um certo dia eu estava morando de graça na casa de um tio meu e padrinho, porque não tinha condições de pagar o aluguel. A mãe foi operada de um câncer e eu ainda
não tinha me recuperado, a nossa casa estava caindo e nós não tínhamos condições de construir uma casa nova. E o que eu ganhava era pouco. Era eu, a mãe, a Maria, e às vezes vinha a Tereza. E a mãe, naquele tempo, não se ganhava remédio como se ganha hoje. Então era irrisório o salário. Mas eu me lembro que eu estava sentado no degrau da escada, no final do período do serviço, e eu olhei para baixo assim. Eu vi uma casa de madeira não pintada, de 6x8, bem feitinha, recém-construída. Olhei aquela casa e pensei assim, quando será que eu vou ter uma casa igual àquela? Para mim já era tudo na vida. Eu estava morando ali de favor e a tia estava torturando o tio, dizendo, olha, esses ali nunca mais vão sair dali. Você jogou a casa nas mãos daquela gentalha. Isso me machucou muito, muito. Mas ao mesmo tempo que eu pensei assim, o Espírito Santo falou fortemente na minha mente, pois se fores fiel a Deus, Ele não te dará somente uma casa de madeira, mas te dará uma casa de material. Abracei a fé. Abracei a fé. E não demorou um ano ou dois, não me lembro. Deus fez uma reviravolta. E eu estava morando numa casa mista, num terreno que era meu próprio, perto daquela casa. Jamais, na minha concepção e nas minhas forças, eu conseguiria mais. Veio, apareceu o negócio, era conveniente e eu entrei. E a partir de então, nunca mais morei de aluguel de favores. Eu cheguei a possuir 10 propriedades e 3, 4 carros. Do carro, outro dia eu conto. Eu pergunto para você, nesse ano, como foi o teu progresso físico, financeiro e muito mais espiritual? Que tipo de semente você lançou no primeiro dia do ano e colheu no último? Qual as perspectivas para o próximo ano? Nós aqui no estado de Santa Catarina, todo o estado, nós levamos assim uma série de enchentes, nem sei dizer quantas. Foi 2 meses de luta, de chuva contínua. Não deu 48 horas de sol. 2 meses. Então foi destruindo tudo. Ainda ontem eu passei por um bairro e vi que a enchente trouxe uma casa pequena, nós chamamos aqui de meia água, e ela trouxe lá em cima, que era uma madeira seca, ela veio boiando, e ela parou no meio de 3 casas, ela passou por 2 e a outra era uma casa mais alta, ela trancou ali e ficou trancada no meio das 3 casas. Agora tem que desmanchar tabuinha por tabuinha. E danificou as outras casas. Em cima do muro, ficou ali. De quem era? Da onde veio? Nem se tem ideia. Gado, porcos,
vinha sendo arrastado pelas carro, restos de pontes, madeira, enfim, quem via e veio rápido, muito rápido. Teve gente que só tirou o documento de casa e ficou o carro e ficou tudo. Se justifica. Mas o povo veio à luta, nós aprendemos muito com isso. Muito. No que tange a humildade, um depender do outro. Era rico, era pobre, branco, preto, sábio e ignorante, tudo no abrigo. Comendo aquela comida que só Jesus na causa. Eu entrei em 2, 3 abrigos. Fui só para ver. Eu não parei em abrigo. Não precisou. Mas fui comer, fazer minha refeição num desses abrigos. E fui lá aonde eles estavam. Eu juro por Deus que me deu uma crise existencial. Eu saí dali balançando a cabeça. Eu digo, Pai do céu. Mas no fundo, eu louvei a Deus que era só uma passagem. De mês, 2 meses. Nós não estávamos em guerra. O motivo não era a guerra. O motivo era outro. Isso me confortou muito. Vamos erguer a cabeça e vamos partir. Mas você, meu irmão, que não pegou enchente. Você foi nesse ativismo todo. Nesse corre-corre. Nesse sufoco. Lutando com todas as forças contra o consumismo. Consumo. Se tem família e não sabe do que educar, ai, ai, ai. Os filhos dessecam o pai e a mãe com porcaria. Porcaria desde a Coca-Cola, o refrigerante, as coisinhas doces. Os meus filhos não foram criados assim. Não ensinei assim. Dentro do ativismo e o consumismo, vem a procrastinação. O que é isso? O deixa para depois. E você só vai fazer o que é urgente. E o que é necessário você não faz. Quando eu cito isso aí, eu me lembro de uma passagem bem própria de João 3, quando Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos era um homem sábio. Ele era mestre dos judeus. Então ele era um homem bem maduro. Bem mais maduro do que eu, que já estou com 70. Ele foi ter de noite com Jesus e teve uma conversa, e Jesus foi no ponto X ou no ponto G. Necessário vos é nascer de novo. E não tem. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, o que Jesus queria dizer? Nicodemos, nada, absolutamente nada, que você faz na carne prospera, porque você está morto. Porco, cana, chacramento, hóstia. O meu pastor nunca me ensinou isso. Pelo contrário,
Ele só quer que trabalhe para trazer o dízimo, aquele desgraçado. Eles fazem exatamente ao contrário. Inventam, fazem um malabarismo, usam de prerrogativas para induzir a tua contribuição. E você doa aquilo no pensamento de que está doando para Deus, para a obra e tal. Mas você está trabalhando como Paulo, está recalcitrando contra os aguilhões de Cristo, porque você não está trabalhando para Deus, você está trabalhando com uma instituição religiosa, uma chamada denominação. E aí você está dando coice na própria cara. E o que faço? Puxa, já passou 16 minutos. E o que faço então, pastor José? Convida Jesus para ser o teu sócio. Muda o teu conceito de vida. Não leva o dízimo para esses porcos. Se a igreja for idônea, amém. Se não for idônea, reparte com o pobre, com o órfão, com a viúva e procura um homem de Deus que faz o trabalho do Senhor voluntariamente, ou que trabalha de pedreiro, ou de carpinteiro, qualquer outro, e à noite corre para a igreja, atender o seu rebanho. Mas que ele seja independente, não que tem que pegar o dízimo e levar tudo para a sede. E a igreja não tem nem um banheiro para fazer as necessidades. Faça isso. Convida Jesus para estar na tua casa, nos teus negócios. Peça sabedoria para Deus. Faça que nem Zaqueu. Aí você vai ver que as coisas vão mudar. Eu tinha sempre aconselhando os meus obreiros, os meus subordinados, pastores, vocês têm duas opções. A primeira, tem a nossa obra, tem a obra do Senhor, mas nós não podemos esquecer do Senhor da obra. É aquele versículo, se o Senhor não guardar a casa, e se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar sempre nela. Outro detalhe dentro desse conceito, desse princípio, eu não trabalho para Jesus. Tire isso da cabeça, seu tombo. Tu não dá o teu dízimo para Jesus. Mas eu dou para a igreja, dou para a obra. Não faça isso. Eu não trabalho para Jesus. Nunca trabalhei. Aprendi desde que aceitei Jesus. Eu trabalho com Jesus. Muda tudo, meu irmão. Convida Jesus, entra Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida. E Ele nunca mais vai te deixar. Ele não vai te deixar só. E tudo vai mudar. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E no ano que vem vai ser um ano muito próspero para você, em todo sentido. O espiritual, o material, o físico e o financeiro, que são 4 bases que nós devemos ser sólida para ter sucesso na nossa vida. Deu 20 minutos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.